Oi, turma. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, um livro Mundo Regenerado. Capítulo 7, A Grande Esperança. O cepticismo dominava as massas desarvoradas, encontrando-se a fé apenas em reduzidos grupos de perseverantes espíritos fiéis às leis mosaicas. Israel estorcegava sob governos arbitrários e perversos, chegando ao cúmulo de ser comandado por insensíveis mandatários não-judeus. As lutas políticas incessantes e os interesses inconfessáveis que lutavam em contínuas desavenças contribuíam para aumentar a miséria social e o desrespeito ao poder. A submissão aos dirigentes do país facultava a dissolução dos costumes, embora o templo de Jerusalém e as sinagogas espalhadas pelo território atraíssem o povo, estavam reservados aos privilegiados que desfrutavam das ambições sórdidas e se empenhavam em dominar com avidez. Não havia fidelidade ao Deus único, que parecia distante. A sua voz estava silenciosa fazia mais de 4 séculos, o que permitia os transtornos morais e conveniências desastrosas em toda parte. Bem poucos israelitas aguardavam que se cumprissem as promessas ancestrais da chegada do Messias. Acalentava-se sem dúvida que ele viria, porém, como um vingador terrível e inclemente, concedendo ao seu povo glórias e poderes transitórios, porque somente de natureza bélica e orgulhosa. Naquele período em particular, Roma assenhoreara-se do mundo conhecido e as suas legiões implacáveis impunham-se vigorosas. Como resultado de lutas cruéis, o triunviro Pompeu, por volta de 63 a.C., conquistou Jerusalém e mais tarde todo o país, que passou a ser governado no período de Júlio César, que nomeou procuradores para que se responsabilizassem pela Palestina, seguido por Antônio, que nomeou Herodes como governador da Judéia e da Pérea. Posteriormente, porém, Herodes foi nomeado pelo Senado romano rei dos judeus, e a dominação se estendeu até o século II depois de Cristo. Herodes, que passara a ser conhecido como o Grande, não era judeu, mas idumeu. Governou o país com crueldade, a ponto de ser um consumado homicida, que após matar sacerdotes, pessoas influentes da cidade, alguns dos próprios filhos e a esposa, Mariana, que era asmoniana, com o seu temor de uma revolução popular, fez-se temido e odiado. Em mecanismo de defesa, construiu diversos palácios, inclusive a fortaleza de Massada, em pleno deserto de Judéia. O seu governo de terror esteve sob o patrício do imperador Otaviano, que muito trabalhou pela paz de Roma em toda parte durante sua governança. Nada obstante, Herodes prosseguiu com o seu medo patológico de perder o país para outro, instaurando perseguições que não cessaram durante todo o seu reinado. Caluniando a esposa de praticar adultério, obrigou a genitora a confessar o crime da filha, assim fazendo sob a ameaça de também perder a vida. Foi nesse período de turbulências incessantes e de terror em que o ser humano valia menos do que um animal de carga, misturando-se com a miséria moral de todo porte, que surgiu a esperança de salvação para a humanidade. A dor da plebe e dos agricultores que deixavam seus campos para procurar as cidades onde talvez pudessem encontrar pão e paz, fazia com que os núcleos humanos nas urbes aumentassem incessantes e o crime como o desconforto se tornassem insuportáveis. Foi nessa paisagem humana que Jesus nasceu, silencioso como uma estrela que espalha luz e não produz ruído, havendo seus pais elegido uma gruta calcária onde os pastores das cercanias de Belém de Judá guardavam os seus rebanhos no inverno e nas noites frias, porque na cidade que aguardava o recenseamento não havia lugar, metaforicamente, como ainda hoje não há lugar para ele, pelas vaidades humanas, alucinações do orgulho vão. A psicosfera do planeta se alterou para um clima de harmonia possível, e os seres sublimes desceram à Terra não mais como conquistadores, e sim como pensadores, poetas, estatuários, artistas em geral e até pacificadores. Iniciou-se um particular período da sociedade de Israel que ele produziu com suas palavras e seus feitos. Descendo de Nazaré, onde residia com seus pais, em Cafarnaum, convidou os companheiros que
participariam da construção do reino de Deus nos corações humanos. As suas palavras doces e candentes iluminavam as sombras da ignorância em toda parte, dando começo à vivência da verdade e dos sentimentos nobres, destruídos anteriormente pela insânia que dominava o país. Ele revolucionou a forma da convivência social e instalou o amor como solução para todos os problemas da humanidade. Ninguém que o houvesse igualado os seus conceitos, baseados nas leis e nos profetas, completava-nos, oferecendo o divino pábulo para a sustentação edificante das vidas. Seus feitos incomparáveis superam tudo quanto antes ocorrera e jamais sucederia no prolongamento dos tempos. Amou até o sacrifício pessoal, oferecendo-se o martírio como jamais alguém o houvesse realizado. Desprezado, perseguido, infamemente julgado e crucificado, jamais se desdisse e tornou-se modelo e guia para todos os outros tempos. Após a morte retornou em pujança de amor para que os seus discípulos não desanimassem no ministério. Jesus é insuperável. O seu Natal é o momento em que, tomando a forma humana, ensinou-nos a viver conforme os padrões éticos da imortalidade na qual todos nós encontramos mergulhados. Aproveita esses dias que precedem aquele que nasceu entre nós e celebra-o no ádito do teu coração. Revide a presença de Jesus na terra e escumpe as suas lições na tua conduta. Neste momento em que o mundo tem sede de luz e de paz, crescendo em amor tanto quanto foi conseguido em tecnologia e ciência, passando a possuir as asas da paz, a fim de alçar-se ao paraíso, onde ele a todos nos espera. Então, assim, o que eu entendi, né, é que Jesus veio para realmente mudar toda uma situação que existia ali naquele período de violência, de dor, de sofrimento, de corrupção, de prostituição, de vícios. Então, era um mundo muito, mas muito atrasado, né? Então, todos os lugares daquelas regiões estavam sucumbindo, as pessoas não estavam cumprindo as suas missões espirituais. Então, diante desse cenário, antes dele vem Moisés, né? Moisés chega com os 10 mandamentos, impondo uma série de coisas que era para limitar aquele povo selvagem, mas aí vem Jesus com toda a brandura e amor do mundo e diz: eu sou a esperança de vocês, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, quando Jesus vem e ensina através de exemplos, não foi através de fala, não foi através de oratória, mas sim de exemplos, como amar, como se desenvolver para o bem, ele foi e é e vai continuar sendo a nossa grande esperança de transformação moral. Então, Jesus é a nossa única chance de nos transformar moralmente, para atingirmos cada vez mais um grau de elevação maior e melhor, né? Esse encontro de Jesus com todo esse vendaval que estava naquela época foi justamente para tentar normalizar e equilibrar aquilo, de forma que as pessoas acordassem. Foi necessário crucificar Jesus para chamar a atenção do povo, para que eles vissem como que é uma pessoa que se dedica ao bem. E que outras que não têm o mesmo patamar de conhecimento, não têm o mesmo patamar de intelectual, moral, espiritual, como elas são capazes de pré-julgar, julgar e condenar o bem, por falta de conhecimento, por ignorância. Então, Jesus foi crucificado pela nossa ignorância. Fomos nós que colocamos ele ali naquela cruz. Ele veio, não foi para salvar o coração de todo mundo, ele veio para você acordar, para você se salvar, para você olhar o que ele estava fazendo e caminhar junto. Ele é a luz, ele é a nossa esperança. Não tem nada que nós possamos seguir que vá dar até Deus, que não seja Jesus. Independente de religião, o nosso mestre é Jesus. Então, de tempos em tempos, nós recebemos mensagens espirituais, nós temos os amigos que são benevolentes, eles ajudam, eles contribuem.
nosso anjo de guarda, né? Amigos presentes fisicamente no dia a dia, que nem ontem no vídeo eu falei, eu sou muito grata aos amigos que eu tenho. Todo dia eu procuro dar um bom dia, boa tarde, fazer uma gracinha em WhatsApp, né? Tá presente, mesmo que de longe, porque meus amigos, eles estão aqui dentro de mim, mesmo estando longe fisicamente. São pessoas que Deus coloca no caminho da gente, que é para nos fortificar, dar a mão, né? Falar, ser, às vezes dar aqueles puxão de orelha. Eu recebo tantos, mas com tanto carinho que não dói. Pelo contrário, aquilo me ajuda, me fortifica, me coloca em pé cada vez que eu dou uma queda, porque nós caímos, é normal. Ah, mas você é tão inteligente, como é que você caiu? Eu caio, gente, sou ser humano. Eu sofro como qualquer outro, eu choro, eu dou risada, eu levo a vida. Tem dias que tá tudo bem, tem dias que tá tudo mal. Então, os amigos fazem parte desse circuito de emoções, né? Essas elevações e quedas de humor. E são presentes, mas eles não são aquela luz. A luz que nós temos mesmo, só tem uma, é Jesus, né? Roberto Carlos, se eu não me engano, tem uma música que fala, né? Essa luz, é claro que é Jesus. É, Roberto Carlos. Né? Não é o cantor, não estou aqui para falar do cantor, mas ele foi intuído a falar isso pra gente. Vocês acham que essa música aí veio à toa, né? De tempos em tempos, as pessoas falam dele como realmente ele é. Mas um vídeo que eu fiz também, eu falei para vocês, falei, se hoje ele estivesse entre nós, encarnado, a gente ia chamar ele de louco, como ele foi chamado lá atrás. Por mais que ele faça. Porque nós ainda estamos na infantilidade espiritual. Nós estamos ainda crescendo. Se a gente não estudar, se a gente não se aplicar, a gente vai ficar para trás. Então não adianta nada ter uma luz maravilhosa chamada Jesus e a gente continuar ali, parado nas trevas. Não dê ouvidos às coisas ruins. Não se enturmem com energias negativas. Pelo contrário, busque Jesus para sair do emaranhado dos problemas, para passar pelas adversidades, para enfrentar os seus medos. Busque Jesus. Ele é a nossa grande esperança. Tá ok? Um beijo para todo mundo.